Candidato, o senhor vai ter bastante tempo aqui para expor o que foi feito nestes 4 anos, mas eu quero começar com o exercício oposto. O que foi feito que o senhor aprendeu e considerou um erro que não vai se repetir caso o senhor seja reeleito para mais um mandato à frente do governo de São Paulo? Boa noite, Yuri, Clarissa, Pedro e para todo mundo que nos acompanha na CNN. A gente aprende todos os dias. Eu acho que uma experiência dessa é repleta de acertos e de erros, né? E tem muitos erros que a gente comete que a gente quer corrigir. A gente aprende muita coisa, a gente aprende que às vezes o simples faz a diferença, às vezes não é a grande obra, aquela obra emblemática, icônica, muito cara. Às vezes a população precisa ser assistida com o simples, ela precisa daquele equipamento que vai fazer a diferença. A gente está muito imerso nessas questões que são do dia a dia, do cotidiano das pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai poder aprimorar muito em função do aprendizado ao longo desses 4 anos para poder fazer a diferença. Mas assim, na prática, qual foi a política, a medida que o senhor tomou falando isso aqui não dá para repetir de novo? Olha, vocês viram que ao longo do mandato eu mudei de ideia algumas vezes sobre alguns temas. E às vezes era até criticado por isso. Poxa, você mudou de ideia, o Tarcísio recua, era sempre a manchete. E eu vou recuar sempre que tiver errado, eu vou mudar de ideia sempre que tiver errado, sempre que for convencido. A gente procurou montar um time fantástico, um time técnico, e quando o time chega para você e diz, olha, Tarcísio, isso aqui não funciona, a gente vai mudar de ideia. Vou dar um exemplo, eu mudei de ideia na questão das câmaras corporais. Eu tinha uma visão mais crítica, em função da experiência que eu tive até nas Forças Armadas, e eu queria transpor aquela experiência para o dia a dia do policial nas ruas, e não tem nada a ver uma coisa na outra. E os próprios policiais me mostraram que eu estava errado. E aí eu voltei atrás, e isso acontece todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter a humildade para perceber onde a gente está errando e poder acertar a trajetória. Larissa? Governador, muito boa noite para o senhor. Obrigada por tomar o seu tempo, vir aqui conceder essa entrevista, até porque a gente agradece essa valorização do espaço do jornalismo profissional e do nosso trabalho aqui na CNN. Eu gostaria de aproveitar que o senhor já trouxe a questão da segurança pública para a gente olhar um pouco para o cenário, para o diagnóstico que sai desse seu governo. De fato, o índice de homicídios caiu. Tem um desempenho ali que coloca o estado de São Paulo muito bem em relação aos homicídios, se dá para falar bem quando a gente está falando de mortes, né? Claro, mas no melhor patamar que poderia se esperar. Mas existe também um número muito expressivo dos tais homicídios ocultos. E aí a gente tem um número maior. E os críticos do seu governo, até alguns especialistas, falam talvez em subnotificação. São mortes que o legista não consegue identificar necessariamente como homicídio, mas é uma morte violenta. Então pode ser um suicídio, pode ser uma morte que veio de uma violência grande, mas não dá para saber exatamente se foi. Então, na dúvida, fica indeterminado, mas segundo os especialistas, a imensa maioria dessas mortes tendem sim a ser homicídios. Como que o senhor enxerga esse dado? Existe uma distorção ou a gente pode, de fato, garantir que o estado de São Paulo está bem em termos de segurança pública no que se refere a esse indicador? Eu acho que a gente tem que olhar 2 coisas, né? Primeiro, o estado de São Paulo investiu muito em transparência ao longo dos últimos anos. E não é uma conquista do nosso governo, isso já vem de uma tradição, já é uma herança. São Paulo é elogiado pela qualidade dos dados que apresenta. Todo mês a gente tem a apresentação de indicadores, isso é acessível a todos. Isso nos permite também fazer análise. A gente está sempre monitorando mancha criminal, porque a gente tem uma questão, a maior parte dos crimes acontece num espaço limitado do território. E, obviamente, esse espaço limitado ele vai se deslocando, vai se movendo ao longo do tempo. Então, você reforça o policiamento num lugar, o crime se desloca para outro, essa mancha é muito dinâmica e a gente vai acompanhando ela detidamente e aí a tecnologia, de fato, vai ser uma grande aliada. Tem uma coisa interessante, São Paulo é um dos estados do Brasil que mais registra homicídio. Como é que a gente vê isso? Quando a gente confronta os dados de registro que saem da Secretaria de Saúde, quando você tem a entrada e as mortes que são registradas nas unidades de saúde com os dados que são registrados na Secretaria de Segurança Pública. Quando os dados registrados na Secretaria de Saúde são muito maiores que aqueles registrados na Secretaria de Segurança, pode indicar, pode levar a crer que você tem algum problema com os dados, alguma maquiagem. Quando acontece o oposto, significa que você está na direção certa. Então, a gente tem olhado isso com cuidado e a gente tem que analisar a segunda coisa, que é trajetória. A gente tem uma trajetória descendente no tempo, isso é muito importante. Se a gente pegar os nossos indicadores hoje, a gente tem o menor indicador de homicídio, menor indicador de latrocínio,
roubos em geral, roubo de carga, roubo de veículo, desde o início da série histórica, desde 2001. Se a gente for ver, por exemplo, quase metade dos municípios do estado de São Paulo não tiveram um homicídio sequer no ano de 2025. 173 cidades das nossas 645 não tiveram um roubo sequer. Então, isso mostra uma direção, mostra uma efetividade da política de segurança pública e uma continuidade que São Paulo vem diminuindo indicadores há muito tempo também, de forma consistente, de forma contínua. Estamos satisfeitos? Não. A gente se comove com a dor do cidadão. Uma pessoa que tem um celular roubado, uma pessoa que narra um episódio de assalto quando está caminhando num parque, uma pessoa que está ainda pagando o celular com juro alto num crediário e teve aquele celular que está a vida da pessoa ali, aquele celular foi subtraído, uma pessoa que é um motorista de aplicativo que sofre com uma gangue de quebra-vidro e a gente está fazendo operações específicas para isso. Então a gente sabe que tem um longo caminho pela frente para a gente poder traduzir também essa redução de indicadores em percepção de segurança. Se a gente pegar a pesquisa da Datafolha, ela indicava uma sensação de segurança de 56% da população em 2022, essa sensação caiu 10 pontos para 46% em 2026. É bom? Não, é péssimo. É quase metade da população que se sente insegura ainda. Mas houve uma redução de 10 pontos e essa redução ela é puxada pela redução dos indicadores. Então a gente vai puxando os indicadores para baixo, isso aí com aumento do efetivo policial, com valorização policial, com equipamento, com investimento na tropa, né? A gente investiu aqui muito, né, em equipamentos, 4.100 viaturas, 126 mil sensores, 126 mil câmeras, né? A gente está agregando as camadas de inteligência artificial, usando a tecnologia de ponta para nos ajudar, porque eu entendo que a tecnologia vai ser a grande aliada nesse enfrentamento, mas a gente sabe que tem um caminho grande ainda para percorrer.